Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Marcos Vinícius Santana, essa semana está se dedicando aqui a contar a história do Carnaval e do Carnaval de Vitória também. Marcos, falamos de você hoje na TV Gazeta. Falaram bem. Espírito Santo. Bem, mal ou a verdade? Pergunta. A verdade, por favor. A verdade é falar bem de você. Que bom, fico feliz. O Jas Teodoro lembrou que você é o enredista da Novo Império. Isso aí. E eu achei tão bacana a ideia do enredo, que vai falar da boemia, não é isso? Da boemia da aristocracia nos bares antigos aos botequins. Aos botequins. Ideia do Oswaldo Garcia, carnavalesco da Novo Império, me convidou para falar sobre, para escrever a sinopse, e a gente desenvolveu uma ideia legal ali, que o enredo é desenvolvido em voltas, né? Voltas físicas mesmo. E cada volta dessa simboliza uma época, né? A gente começa com a boemia da aristocracia, dos cassinos, depois passa para a boemia portuária, aquela boemia popular, finalizando ali na volta do Caratuíra, que é o território da escola, aquela boemia dos prostíbulos, né, dos estivadores, aquela coisa bem popular. Passei pelo barracão do Império, tá bonito lá, hein? É mesmo? Um abraço para a família imperiana. Um abraço pro Jas também. Como é que funciona isso, assim? A pessoa encomenda o enredo, o que você faz? Você escreve um texto que vai para o carnavalesco ou vai para os jurados? O que é exatamente? Me explica esse processo, assim. É porque o enredo é o assunto que a escola conta, né? Normalmente a gente vê o desfile, a gente vê mais a parte visual, ou então a parte musical, mas tudo aquilo ali está estruturado em cima de um texto, em cima de um tema. Por exemplo, um enredo, vamos ver um samba enredo aí bastante conhecido. Explode o coração na maior felicidade, ali no meu salgueiro, que ali é um enredo que conta o Ita do Norte, que é um navio que sai lá do norte e chega no Rio de Janeiro, né? Chego ao Rio de Janeiro, terra do samba, da mulata do futebol. Então todo desfile de uma escola de samba, ele tem ali um parâmetro, né? Um esqueleto, que é esse enredo. E eu faço isso, o carnavalesco vem com um tema, chega para mim e fala: eu quero falar sobre a boemia, como foi o caso da Novo Império. Então eu faço a pesquisa histórica e transformo aquilo ali num texto um tanto quanto romantizado, né? Esse texto tem que ter quantas? Tem tempo, tamanho máximo? Normalmente a gente faz em uma lauda e meia. É pequeno, porque se você faz muita coisa, a pessoa que faz o samba, ele fica muito engessado naquela quantidade de informação. Entendi. Então, o texto é para quem vai compor o samba. A gente faz um texto mais romantizado e um texto mais explicativo para quem vai compor o samba. O romantizado é para desenvolver para a sociedade geral, para a pessoa ler e saber o que está fazendo, qual vai ser o enredo. E para quem vai fazer o samba é um pouquinho mais explicativo, explicar algumas palavras que a gente tem que ter no texto, que tem isso, né? E aí, por exemplo, eu vou falar sobre a boemia. E aí na boemia está separada ali, volta do Caratuíra, volta do Saldanha, etc. Aí algumas palavras-chave ela tem que ter no samba. Né? Volta, isso. Por exemplo, até para o carnavalesco fazer e também tem que estar na sinopse, né? Não tem como você mandar uma música em que o tema central não tem algumas palavras ali. Entendi. O nome da escola, às vezes, por exemplo, é obrigatório. Mas esse enredo que você faz, então, é para a escola. Ele chega assim encaminhado para os jurados do desfile? No jurado também. Aí tem eles mandam o caderno de jurado, que nesse caderno ele especifica tudo que tem na escola. Desde um destaque na frente da fantasia até o que aquela fantasia significa. O júri, então, manda tipo um questionário para as escolas? Não, questionário não. A escola manda um caderno completo com todas as informações. Para os jurados? Isso. Aí ele em cima daquilo ali... Na TV, não. Provavelmente. Que tem um desenhozinho da fantasia, tem explicação de cada ala. Que a própria liga, ela tem uma diretoria que lida diretamente com os meios de comunicação. Né? Entendi. Nesses cadernos que a gente recebia, tinha a ordem das alas. Às vezes uma escola não tinha aquela ala, ou trocou a ordem, isso perde ponto. Né? Perde ponto em enredo, porque você não está contando isso, porque o enredo, além do texto, de ser uma história interessante, a ordem da escola conta aquela história, né? E aí ela tem que estar naquela sequência. Entendi. Então, por exemplo, eu não posso falar da boemia sem falar de como começou a boemia em Vitória. E aí, se eu não tiver ali um carro que conte, por exemplo, sobre os quiosques, que foram o primeiro estilo de botequim que existiu na cidade, eu estou perdendo pontos, sendo que ele está especificado no caderno. Mas o seu texto do enredo também vai para os jurados? Também vai para os jurados. Para eles entenderem do que a escola vai falar. Exatamente. Bacana, né? Legal esse trabalho, hein, Marcos? É. Você vai fazer de quantas escolas hoje? Novo Império? Novo Império, Piedade e Pega no Samba.
Novo Império. Piedade, que vai falar dos irmãos gêmeos? Isso, dos Ibejes, são Ibejes. orixás gêmeos, que tem um sincretismo com Cosme e Damião. Uhum. E as sereias negras de Zambi, no Pega no Samba, que veio de um vídeo meu. Eu fiz um vídeo e aí eles me pediram sugestão de enredo. Eu falei, ó, uma temática boa que é falar sobre as sereias negras, né? Porque a gente pensa muito a sereia branca, né? A Ariel, etc. Mas os povos africanos já cultuavam as sereias muito antes É mesmo? dessa concepção europeia. Aí o Pega vai trazer isso. Maravilha. Esse é o Marcos Vinícius Santana, historiador, também especialista em carnaval. Eu chamo enredista? Enredista, Enredista também. Isso aí. Marcos, o desfile nem sempre foi no Sambão do Povo aqui em Vitória, Nem né? sempre foi no Sambão do Povo, mas antes disso, Mário, a gente falou de escola de samba semana passada e o povo da chegou viu o nosso programa. Já chegou que faltava? Chegou que faltava. Alô, minha querida Goiabeira! Exatamente. Chegou que faltava. Eu vou desfilar lá, falei que ia, não me ligaram pra pegar roupa, eu acho que me excluíram. Olha aqui. Que é isso aí? Ah, gente, eu Ouviram? tava preocupado. Exatamente. Ô, Mas você Rafael, falar, meu querido. um filho de Goiabeiras não pode Essa ficar camisa que eu fora vou do desfilar? desfile. Essa camisa, porque essa camisa é de apoio de bateria, você vai junto da bateria que você Eita, agora pediu me pra segura, eles. hein? Entendeu? Exatamente. Então tá aqui. Eu vou desfilar com essa mandaram pra camisa? mim, vai desfilar Eu com já essa tava camisa. Você vai ter preocupado. que ter calça branca e sapato branco. Sapato Fala. pode ser tênis? Pode ser tênis, pode Vou ser ligar tênis, pro amigo todo médico branco. pegar uma calça branca. Exatamente. E tem que ser calça, pode ser calça tipo calça de capoeira, você sabe? Pode, não, a calça só tem que ser branca, só pode ter Qualquer essa meio tipo de rasgadinha. calça. É. É, aí eu Você vou tem desfilar com calça essa, de com essa capoeira, camisa. Olha Mário? minha camisa que eu vou desfilar. Aí. Hã? Você tem calça de capoeira? Eu? Eu achei bem Você tá específico essa perguntando pergunta se também. pode ter, Vou você dar-lhe um tem? rabo de arraio, uma benção, que você vai ver só uma coisa. Não tenho não, Beatriz. Entendi. Tenho Porque não. eu achei uma dúvida muito específica. É, achei que ele já tinha já em casa, né? Calça de capoeira. Acho que devido à minha perna torta, como a calça de capoeira mais larguinha, vai disfarçar a cambotagem, entendeu? Cabotagem é navegação, né? Cambotagem, perna cambota. Problema nenhum, Carlos Alberto. Ah, linda. Ele fala Você fora tem do perna microfone, cambota? esquece, tá na rádio, está no botiquinho, Carlos Alberto. Ah, obrigado, Marco. Mandaram pra mim, Manda um Rafael. abraço pro povo da Chegou. Ah, Rafael, chegou que faltava. Rafael Meu Cavalieri, Deus, Léo Cavalieri, os Messia, Irmãos iguais, Alcine isso. Jorge e a diretora de carnaval Lorena e Rislane mandaram pra você. Obrigado, Lembraram, gente, obrigado ouviram. mesmo. Agora eu vou de calça branca e camisa branca. Isso aí, segunda escola desfilar, você pode ir Estarei colado lá, lindo. ali no coração da escola, que é a bateria. O que faz um apoio de bateria? Vai junto da bateria ali. Sambando? É, mas você é uma figura ilustre, filho de Goiabeiras, você já tá Tô ali representando. pra botar água em todo mundo. Exatamente. Ajudar. Marcos, se eu for com um instrumento que eu não toco bem. Vixe. Não, calma. Mas só pra fingir. Olha, tem uma ritmista aqui. Pra dar um disfarce assim que eu tô tocando na escola, pode perder ponto? Pode. Então deixa. É melhor, né? Só vai Não, eu balançando queria os com, braços. eu queria né? com um tamborim pra fingir que eu tô arrasando. É, Tô não, falando melhor sério, mas não. se eu for e não estiver tocando de verdade. É, não, porque aí você tá fora da posição. Você teria que estar vestido Ah, de ritmista na aula de tamborim. Alô, minha goiabeira, obrigado, hein? Recebi minha camisa, tô tão feliz. Qual foi a última vez na vida que você fez uma coisa pela primeira vez, Beatriz? Ah, pode ser a semana que vem, que vai ser o Você vai desfile? desfilar? Vai Eu ser também. a primeira vez que eu Foi vou a primeira desfilar vez uma que eu Aí. bateria. desfilar. E eu Na chegou primeira vez também. que eu desfilar. Chegou. Na chegou também. Tá vendo? Pô, Ah, qual foi a última vez na vida que você fez algo pela primeira vez? Você responde semana que vem, se quiser. semana que vem. Ah, agora não. Rapaz, boa pergunta para pensar. Primeira vez que eu fui, não. Primeira vez que eu falo. Não, também não. Eu falo, a primeira vez foi em rede nacional, na TV Brasil. no que Sessão, foi- já tinha não, falado? mas a gente tinha feito o Jornal da Globo ano passado sobre desfile também. Não tem tempo, então, Vitor. calma, mas deixa. Então, obrigado mesmo, pessoal da Chegou que faltava, tá aqui minha camisa. Vou dizer, será que tem chapéu de chapéu? Não, é o uniforme da escola. Não, é só calça branca e. Agora eu já tô me empolgando. Já quer um sambista completo, Esse aqui de paletó. chapéu, É com- porque, Marcos, o sonho do Mário era sair na velha guarda. Só que Ah, ele é? ainda não chegou no Não ponto cheguei na da faixa velha etária. guarda. Tem idade ainda. Deixa, a velha guarda acho lindo quando vem. É massa, Eu né? sou encantado com a velha guarda da Portela. Eu também não vejo a aquele hora. encontro ali e tal. Mas enfim, Marcos, Vamos lá. coitados dos ouvintes. A gente voltando, então, o Carnaval de Vitória nem sempre foi no Sambão do Povo. Nem sempre foi no Sambão do Povo. O nosso carnaval de escola de samba, né? Se pensar o carnaval, a história do nosso carnaval é muito recente. Já falei aqui que por muito tempo a festa profana da cidade, que era muito famosa, né? Que era aquela festa popular mesmo, era a procissão de São Benedito. E o ciclo de festa de São Benedito, que acontecia ali, pontual, já era 27 de dezembro. Mas essa questão do carnaval, isso acontece muito nesse processo de modelação da cidade, gente, que eu já falei também, né? De modernização. E aí a modernização também era cultural. E era muito comum, por exemplo, já estava explodindo, né, na Europa, aquela coisa do brincar o carnaval, dos bares de máscara, da elite, e isso chega em Vitória também. E o nosso carnaval popular, ele surge com alguns blocos, tinha nomes como Chuveiro de Prata, Chuveiro de Ouro,
Clube dos Barrigudos, tinha uma figura muito importante chamada Pedro Furão. Foram os primeiros blocos aqui Os primeiros blocos, e Pedro Furão é uma figura muito importante no carnaval, ele era um entusiasta do carnaval, devoto de São Benedito. Minha avó conheceu o Pedro Furão, ele era parente meu também, então era uma pessoa muito influente que começou com esse carnaval popular. E aí alguns focos, né, de se fazer carnaval começaram. A gente tinha esses grandes sociedades que se chamava, né? Sociedade Mefistófeles. Essa sociedade desfilava com carros abertos, totalmente ornamentados ali pela parte alta da cidade. E essas sociedades elas foram caindo no esquecimento, principalmente quando chegava a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que tinha o racionamento de gasolina. Então aquela coisa do carro acabou caindo um pouco no esquecimento. E aí surgiram algumas instituições que eram esportivas e também carnavalescas. Álvares Cabral, Saldanha da Gama, Clube Vitória, que não é o Vitória Futebol Clube, mas era um clube da cidade. Que organizavam bailes. Organizavam bailes, e aqueles bailes eram em locais fechados, né? Aquele baile mesmo de salão, aquela coisa fechada. E tinha o pessoal dos blocos, mas também as pessoas do morro tentavam reproduzir aquilo que elas viam do asfalto, porque elas não poderiam entrar de forma alguma. Mesmo, às vezes, algumas instituições, mesmo se você tivesse dinheiro, mas só pela cor da sua pele você não poderia fazer parte de um clube. Alguns tinham isso em estatuto. De 50, 60? Não, do começo do século, né? 1910, ali, né? Pós-abolição. A Primeira Guerra, entendi isso. Tá. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra meio que colocou as grandes sociedades, né? A falta do uso de carro. E aí, eles tentaram, de alguma forma, reproduzir nos morros aquilo que eles viam no asfalto, né? Que era o quê? Uma instituição que dava um certo pertencimento, que era recreativa, criava festas de piquenique, criava festa junina, festa do dia da primavera, né? E aí no carnaval eles se organizavam para desfilar em cortejo. E aí surge aqui no Espírito Santo, mais ou menos nessa época, década de 20. Posso fazer uma pausa? Claro. Porque a gente vai para o Repórter CBN. Então a gente tinha a aristocracia com os bailes de carnaval. O pessoal do morro fazendo cortejos, saindo na rua para começar a brincar o carnaval. Isso aí. Repórter CBN vem aí e o Marcos já complementa essa história. Isso aí. Voltamos com o Marcos Vinícius Santana, historiador, contando a história do carnaval. Marcos também é enredista, já contou pra gente que faz um enredista de carnaval, esses bastidores, né? Como é que o enredo chega até os jurados, até quem vai compor o samba, enfim, ele fez 2 enredos esse ano, 3 enredos esse ano. E ele contava pra gente da origem do carnaval aqui no Espírito Santo. Lá no começo do século, a aristocracia, a elite, brincava o carnaval em clubes, Álvares, Saldanha, Vitória, que ele lembrou bem, não é o clube de futebol Vitória. E o pessoal do morro queria brincar o carnaval também, mas não tinha essa oportunidade. Com racismo mesmo. Era impedido de entrar nos bailes. E aí começou a ir pra rua. E assim, Marcos, vamos lá. O povo foi pra rua, criaram essas batucadas. Elas eram realmente instituições. Quem era um grande representante das batucadas é Morges Lima, que é um grande folclorista, né? Uma grande fonte para nós que pesquisamos a cultura popular. E aí a batucada era a pessoa ali, eles faziam uma sede da batucada, tinha o estatuto, tinha os sócios, tinha a ala musical, né? Mas ela funcionava durante todo o ano como instituição. A gente pega as notícias de jornal, por exemplo, coloca a batucada tal, final de semana vai para fazer um piquenique em Jacaraípe. Então tinha aquela coisa recreativa e social, né? Só que essa estrutura também, Mário, de alguma forma, ela não era tão popular, né? Porque cobrava-se mensalidade. Não era qualquer um que chegava e falava, quero fazer parte da batucada tal e eu vou fazer parte. Não, você tem que entrar no estatuto, fazer seu cadastro, pagar sua mensalidade. E isso acabava colocando uma certa segregação dentro dos morros, né? E mesmo em comunidades periféricas, aqui no Espírito Santo, por exemplo, era muito comum existir o preconceito com outras profissões, como por exemplo empregada doméstica, que eram chamadas de graxeiras, porque achavam que era representação da mucama que dormia com o senhor da casa grande. Os cavouqueiros, que eram, numa perspectiva preconceituosa, era a escala mais baixa do trabalho. Então esse povo não se misturava muito com o pessoal das batucadas. Até que um camarada chamado Rominho, em 1955, ele briga, em 54 na verdade, né? Ele briga com final de 1954, ele briga na batucada Chapéu do Lado, que era a maior da época. A Chapéu do Lado era onde hoje é ali a Quadra da Piedade. Quadra da Piedade, hoje o nome é Quadra Chapéu do Lado por isso, né? Então a sede da Chapéu do Lado era ali. E aí ele tem uma briga política e ele diz que quer fundar uma nova instituição. Ele já tinha ido ao Rio, porque as pessoas serviam no Rio de Janeiro e depois voltavam para cá.
E ele já tinha contato com as escolas de samba que lá já estavam, né, consolidadas. Na década de 50 a gente já tinha aí né, grandes escolas, já era um grande carnaval. E aí ele volta para cá e disse que ia fundar uma escola de samba. Na época não tinha nem nome. Falou, vou fundar uma escola de samba como instituição. Só que no Morro da Piedade da Fonte Grande já tinham 3 batucadas. Aí eles pensavam, como que eu vou fundar uma instituição no Morro Pequeno e o povo tudo já tem a sua batucada? E aí ele tem a sacada de chamar todo esse povo que sofria o preconceito e que não podia participar das batucadas. Então surge ali uma agremiação que era do povão mesmo. Dos excluídos. Dos excluídos. Aí surge a Unidos da Piedade em janeiro de 55. Não acredito que é assim que surge a escola. Foi assim. É mesmo? E aí desce o morro e o que eu até postei ontem, né? Que ontem foi a descida da Piedade. E aí, quando a gente pesquisa, a primeira notícia que diz, né, de apresentação oficial, diz que a Piedade desce a Rua 7 para se apresentar para as redações de jornal e para a sociedade em geral. E é justamente a descida da Rua 7, que tem essa simbologia até hoje que a escola faz, né? Como um grande ensaio, que é descer e mostrar o carnaval que ela vai fazer. Então E essa aí, descida que a gente viu ontem, muita gente lá no centro de Vitória tem essa origem. tem essa origem. Um bloco de excluídos aqui do Espírito Santo. Do Espírito Gente, Santo. que história, hein? Que desceu e formou a primeira escola de samba do Espírito Santo, foi a Unidos da Piedade. E o legal, Mário, é que essa questão popular, ela se alastrou tanto que a Unidos da Piedade surge em 55 e em 56 já tem 3 escolas no Espírito Santo. Foi a Unidos do Caratuíra, mas essa aí não vingou, não chegou ao Carnaval de 56, mas aí surge Acadêmico do Moscoso, no Morro do Moscoso, que é muito próximo, e o Império da Vila Rubim, que vem a acabar e depois voltar como Novo Império. Novo Império, que era o Império da Vila Rubim anteriormente. Exatamente. E aí essa questão popular, né, que fez isso tudo. Marcos, que legal. E onde é que elas desfilavam, as escolas? Então, Porque não era mais inicialmente... bloco, era escola mesmo. Escola. O primeiro desfile oficial da Unidos da Piedade, como escola mesmo, aconteceu na Rua 7, mas de apresentação foi no Governador Blay, no estádio, onde hoje é ali na... Vai me dizer que as escolas dão volta olímpica, era mais ou menos. Exatamente. Jura? As escolas de samba do Rio já desfilaram em São Januário, por exemplo. Sério? Exatamente. Olha, Era um então formato de exibição mesmo, né? As escolas passavam dando a volta e o corpo jogador ficava ali na tribuna. Gente, olha isso. E aí o primeiro foi a Piedade, ela desfila como amostra, né? Como uma agremiação de amostra no Governador Blay, depois do desfile das batucadas. E aí o segundo ainda é lá. E aí depois, quando as batucadas vão diminuindo e as escolas de samba crescendo, aí elas vão para a rua mesmo. Primeiro na Jerônimo Monteiro, depois passa para a Princesa Isabel, onde ficou por muito tempo. Ah, na Princesa Isabel também teve desfile? Teve desfile. Era o mesmo lugar onde aconteceu o desfile cívico, não era? De 7 de setembro? Não, acho que é mais pra frente, porque, na verdade, eu não peguei desfile na Princesa Isabel, não, eu já peguei só na Beira-Mar. Sério? Eu não tinha, a minha idade eu não lembro, não. Será que eu tô Eu confundindo então? Não, é porque a Beira-Mar é que dá no mar Já mesmo. teve em Camburi, mas enfim, já o negócio teve. da escola de samba aqui. E aí na Princesa Isabel era bem no começo. Desceu ali, Já tinha um desfile. já tinha um desfile. Mas eram escolas menores do que Escolas hoje. menores, assim, Bateria de contingente, algumas aulas, mas o diferencial era as alegorias que eram menores, né? As fantasias. Eram bem menores, Aham. E aí as arquibancadas eram provisórias, fazia arquibancada de madeira ali, né, mesmo, e montava só pro carnaval. O carnaval foi crescendo, e aí em 86, com esse crescimento, eles tentaram mudar, e também muito em cima de um projeto da prefeitura, de colocar a Vitória como um balneário mesmo pro Brasil todo. Então quando você pesquisa e vai lá em Jornal do Rio de Janeiro, você vê propaganda para as pessoas irem para Vitória, para Vitória como um balneário que tem carnaval, que tem praia, que tem tudo. Entendi. E aí o desfile da Escola de Samba estava inserido nisso aí. E nesse crescimento sai da Princesa Isabel em 85 e o desfile de 86 vai ser na Reta da Penha. Na Reta da Penha? Na Reta da Penha. Que aí era um local maior, já tentava fazer uma conexão com a parte norte da cidade, né, que era a parte mais elitizada. E aí o carnaval grandioso da Reta da Penha falou, não vai dar, vamos fazer alguma coisa. E aí em 87 é fundado o Sambão do Povo. Era a prefeitura, Samba do Povo, ou governo do estado? Prefeitura. Prefeito Era Hermes Laranja. Hermes Laranja. Hermes Ele Laranja. que construiu o Ele Samba construiu. Ele desfilava de Baiana. Ah, é? Ele desfilava de Baiana. Então é um recurso da prefeitura, o Samba Da do prefeitura. Povo? Municipal? Municipal. Não E sabia. muito dentro dessa campanha, né, de fomentar o carnaval como um elemento de uma questão de um balneário mesmo, de veraneio. E o nome Sambão do Povo é porque o povo do samba foi para lá construir. Porque a véspera do carnaval de 86, ele estava... Eu me lembro mais ou menos de uma polêmica. Será que vai dar tempo? Não Será vai que não vai dar tempo? Eles cogitaram, na época, o desfile ser na rua da prefeitura. Sabe a prefeitura aqui?
Na Beira-Mar? Aquela rua lateral, entre o Sarandi e a prefeitura. Aquela sei, avenida não. era larga, não tinha o canteiro e era relativamente, devia ser deserto pra época, né? Aham. Aí eles pensaram, o sambão não vai ficar pronto. Eu não esqueci o nome da rua, peço perdão. Tá aqui Mas- essa rua aqui em Bento Ferreira. A rua da prefeitura que Rua da prefeitura entra ali. pra Bento Ferreira aqui. Aí pensaram em fazer ali com a arquibancada provisória porque a arquibancada o sambão não estava pronto. Aí uma campanha movida pelo Simvaldo Siri, um grande entusiasta do carnaval da época, ele leva o povo do samba para lá para terminar. Aí tem um grande mutirão e aí vira o nome Sambão do História Povo. bonita do Sambão do Povo. Pois é, nosso carnaval é maravilhoso. Nosso né? carnaval tem história Tem muito muita bonita. história, Começando muito com a potente. origem da primeira escola, da Piedade, que vem dos excluídos. Exatamente. E depois o povo se unindo para fazer o sambão. E, Mário, o segundo sambódromo do Brasil, tá? Foi feito antes de São Paulo. Naquela época nós éramos o segundo carnaval do Brasil. O intercâmbio com o Rio de Janeiro era muito grande. Uhum. E aí em 87 já tem desfile no Sambão do Povo. Sambão do Povo. E o sambão já começou desse tamanho ou ele foi ampliado depois? Não, ele era maior do que ele era hoje. Era maior? Ele tinha um vão a mais de arquibancada, onde hoje é tiraram? camarote. Com paralisação do carnaval eles destruíram. A paralisação a gente conta hoje ou semana que vem? Vamos continuar, né? Vou continuar, porque semana que vem já não tem mais, né? É Semana mesmo, que vem acabou. é Carnaval do Brasil. Então tem o Sambão do Povo em 87. Isso. E parece dar certo, né? O Dá carnaval foi pra certo, lá, as carnaval escolas crescendo. gigante, só que o que acontece? O carnaval foi crescendo, tinha verba para todo mundo, só que tinha escola que surgia, praticamente às vezes nem desfilava, Só e pra pegar pegava a dinheiro. verba, exatamente. Meu Deus. E aí não tinha um controle, existia uma racha política e em 92 é o último desfile. Em 93 já não tem mais. Dizem que foi uma articulação política que poderia ter continuado, mas que a liderança da Liga da época não era meio que oposição ao prefeito, que eles não entraram no acordo, enfim, essas coisas a gente só vai saber, não vai saber nunca, né? Por Mas 5 aí anos teve paralisou. desfile. Aí houve Aí- suspeito de que a escola estava pegando dinheiro, não desfilando, parou o desfile em Exatamente, aí 92. parou em 92 e aí só retorna em 98 a administração de Luiz Paulo num outro formato, que é na Jerônimo Monteiro, com arquibancadas provisórias, né, obviamente, e as escolas não disputavam. Só 5 escolas voltaram, era em formato de exibição mesmo, que é para poder retornar. Pra ter um recomeço. E aí tem uma grande sacada que a história diz que foi 97. da cláusula 98. 98 volta pro centro. Isso. Não, mas já Que tinha o sambão lá, gente. Por que não fazendo sambão? não tinha. Talvez Acreditava-se que as escolas voltaram muito pequenas. Aí Ia não flopar. não tinha, as escolas não tinham tamanho para isso, né? Mas era a promessa de reeleição dele. E aí é a grande sacada que como é que a gente vai fazer retornar com o carnaval, sendo que naquela época o axé estava em alta, tinha Vital, Conceição da Bombom. Barra já estava lá em cima, Vital também estava muito em cima. Né? Então não era carnaval, mas era era entendi. novembro ali, competia Todo com mundo saiu de Vitória pro carnaval. Exatamente, Ficava Vitória ninguém era aqui. deserto. Como é que a gente vai fazer? Vamos colocar uma semana antes. Que foi uma ideia. Foi uma ideia, por Me isso que o parece Carnaval brilhante, do hein? Brasil começa aqui, por isso. E de quem foi essa ideia? A história, coloco, foi da Cláudia Cabral, que para época era secretária de Cultura. E ela é filha do Sérgio Cabral, uma grande referência, né, jornalística e da história da escola de samba também. E aí ela, como secretária de Cultura, ficou como nos livros de história, ela que teve essa ideia de antecipar, né? Mas é fácil confirmar, só ligar pro Luiz Paulo e perguntar. Pode Ele ser, era ele tá sempre prefeito. por aí, né? De quem foi a ideia, Luiz Paulo? Ele vai Exatamente. contar. Teve um dia que eu entrevistei Luiz Paulo, no meio do desfile quase. Ele tava voltando, a escola entrando, eu saquei o celular, liguei o áudio WhatsApp, falei, Luiz Paulo, como é que foi? Ele contando tudo. Então. E aí... E aí, aí 98 volta pro sambão? Não, volta no centro. Volta no centro e Quando é que fica volta pro nisso sambão? de 98 a 2001. Em 2002 volta nesse formato que a gente conhece, que é no Sambão do Povo, 2 noites de desfiles em caráter competitivo. E as escolas já foram se consolidando mais. Consolidando mais, voltando, né, se estruturando dentro das suas comunidades, foi crescendo e hoje é esse carnaval maravilhoso que a gente conhece. Primeiro a TVE transmitia, depois a Band transmitia. TVE, Band... A Band com Ferreira Neto. Ferreira Neto, né? Lembra do Botequim do Ferreira? Era legal. Exatamente. Vamos entrevistar o Ferreira Neto um dia aqui, gente? É um ótimo Vou falar nome, com tá? Ferreira, Um ótimo nome. A gente teve a primeira vez transmissão nacional em 2013, se eu não me engano, né? Pela Band. Nacionalmente? Nacionalmente. Uhum. E aí TV Brasil, a TVE, através da TV Brasil também transmite nacionalmente. Nós temos o G1 também pela Gazeta. Aí depois Então, a TV entra, a TV Gazeta também. E foi assim, eu costumo dizer, Mário, que na bolha carnavalesca, que a gente chama, né? Quem é apaixonado mesmo por carnaval de escola de samba, todo mundo conhece o Espírito Santo por causa das escolas de samba. Você vai nas escolas de Manaus, o povo conhece a gente. Então hoje mostra que o nosso carnaval é potente e é uma forma de mostrar o nosso estado para o Brasil e para o mundo. Adorei conhecer essa história por meio do Marcos Vinícius Santana, historiador. Fica o convite para o povo que está ouvindo a gente ir para o desfile, gente. Exatamente, 3 noites de vai lá, desfile. né? Assistir? Maravilhoso. É tranquilo, você não vê uma briga,
Você não vê o problema, sabe? Que bancada astral bom, família. Não é aquela... que é a muvuca, gente, não é muvuca. Eu acho que podiam liberar. Mas liberar um salgadinho, pessoa que quiser. Eu acho que libera. Não sei se tem um limite. Deixa porque cada ano muda, então não sei como é que tá. Deixa o povo Mas levar um salgadinho eu acho que deveria deixar também. Aquela parte da concentração onde fica aquela arquibancada mais popular, que dá uma delícia, né? A gente chama de setor A, alambrado. Setor A, alambrado. A pessoa não tem como pagar, assiste ali. Fica ali. Tão carinhoso, é ali que a gente sente a força do povo, tá? Exatamente. Você passa para esse lado e o povo gritando seu nome, te dá força para enfrentar. Carnaval é uma festa do povo feita pelo povo. Pelo povo. Tem muito dinheiro envolvido, tem muito negócio envolvido, mas ainda, na sua essência, é uma festa popular. Quem faz é o povo, né? É isso mesmo. Como fez o Sambão do Povo. Exatamente. Adorei conhecer nossa história, Marcos. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Espero você na Chegou, hein? Eu vou desfilar esse ano pela primeira vez. Sandra Frasson. Boa tarde, Mário. Parabéns pelo presente. Obrigado, Sandra. Amo o carnaval, é o maior espetáculo da terra. Olha aí a Sandra. Tá vendo? O espetáculo Marcos tá cansadinho, tadinho. Marcos tem que descansar. Tá vendo as olheiras? Você viu? Você tem que descansar. Fui na Piedade ontem. Cheguei em casa, dormi tarde, acordei cedo para ver que coisa de carnaval. E agora chegou que faltava mais tarde. É a época que você mais trabalha no ano. Exatamente. Descansa um pouquinho, senão você não pode não. Agora até quarta-feira de cinza é o mesmo pique. É mesmo? É. Você tomou alguma coisa especial? Você tá emagrecendo, sabe? Você viu? Não, tô falando sério. Você tomou energético, foi pra aguentar uma alimentação? O meu semblante tá de pessoa cansada, né? Tá, tô te falando. Não, mas não posso, nem energético eu tomo. É na raça mesmo, Mário. Então você tem que dormir agora à tarde, porque é muito Não pode, chegou mais tarde. Enredista de 3 desfiles, de 3 escolas, comentarista de TV, historiador, acompanha o nosso carnaval e compartilha ainda generosamente seu conhecimento com a gente aqui na CBN. Obrigado de coração, Marcos. Eu que agradeço, sempre bom falar do nosso carnaval e da nossa cultura. Obrigado, Marcos. Valeu, um abraço.